Boa noite, pessoal, tudo bem? Beleza? Então a gente vai dar início aqui à nossa revisão, conforme a gente combinou no último dia. Então a gente vai fazer uma revisão sobre o conteúdo descoberta do material genético e estrutura dos ácidos nucleicos. E a gente vai discutir hoje aqui alguns desses tópicos, importantes nessa parte, que é uma parte bem introdutória para a biologia molecular, que vocês já trabalharam um pouco com a professora Ravelli, mas hoje a gente vai fazer uma abordagem aqui de revisão, tô retomando todo esse conteúdo. Então lembrem que vocês já viram isso com a professora Ravelli, mas que a gente vai tentar fazer uma revisão bem completa aqui, para que vocês tenham um material de estudo, tá bom? Então eu até peço desculpa se o material ficar meio grande. Eu tenho também vou deixar com vocês alguns livros, alguns materiais já no Drive. Então vocês podem acessar esses materiais no Drive. E eu tenho inclusive algumas indicações de bibliografia. Beleza? Então a nossa aula de hoje é sobre descoberta do material genético e estrutura dos ácidos nucleicos. Sou o professor Jean, esse é meu e-mail, vocês têm meu contato do WhatsApp. Qualquer coisa é só entrar em contato. Então, não se esqueçam, a gente tem a nossa atividade avaliativa, que vai ser uma avaliação remota, no dia 15/6. Bom, galera? Se alguém tiver com problema com essa data, por favor me avise com antecedência, tá bom? Porque aí a gente combina um outro horário. Como que vai funcionar? Vai funcionar nos moldes desse questionário do Moodle, ok? Então eu vou abrir um questionário no Moodle para vocês, só que aí a questão é que vocês só vão ter 24 horas para fazer esse questionário. Então a minha ideia é abrir, por exemplo, dia 15/6, umas 7 da noite, e deixar aberto até dia 16/6, umas 7 da noite. Se vocês tiverem sugestão de horários melhores, vocês podem me avisar, tá bom? Mas eu peço que vocês façam isso antes, tá? Para não passar depois e falar, professor, não vi que tinha atividade, ok? Então, se qualquer coisa, falar, professor, eu não posso realmente no dia 15, eu vou precisar de outro horário. Aí a gente já marca antes e já combina um outro horário com vocês, tá bom? Não tem problema nenhum. Beleza? Vai valer 7, então. Vai complementar a nossa atividade de diagnóstica, que a gente já fez, que valeu 3 pontos. E os conteúdos descoberta do material genético e estrutura do DNA. Beleza? Então, a principal indicação de leitura que eu falo para vocês é o Snustad-Simmons. Então, esse livro, Fundamentos de Genética, ele traz uma parte molecular muito boa. E o capítulo 9 dele eu acho que é a melhor base, assim. Nos livros de biologia molecular mesmo, isso acaba ficando muito grande, muito espalhado. E eu acho que nesse livro, o Snustad ele consegue agrupar a matéria toda, todo esse conteúdo da prova, em um único capítulo. Tá? Então é o capítulo 9. Então podem fazer uma leitura lá que vai ajudar bastante. Ok, galera, retomando, então, conectando com a nossa aula, a gente falou que na matéria de biologia molecular a gente vai estudar os blocos fundamentais. Então, aqueles blocos fundamentais que constituem as moléculas vivas, ou as biomoléculas. A gente tem aqui aminoácidos que constituem as proteínas, nucleotídeos que constituem os ácidos nucleicos, alguns componentes dos lipídios e dos carboidratos. O nosso grande foco em biologia molecular são esses caras aqui, ó, os nucleotídeos que compõem os ácidos nucleicos. E hoje a gente vai falar bastante deles. A aula de hoje ela vai focar bastante mais do que entender a estrutura deles. A gente vai entender a estrutura de um grupo de macromoléculas que são os ácidos nucleicos. Mas mais do que entender a estrutura deles, a gente vai ver um pouco um viés histórico sobre como foi descoberto quem era o material genético. Ok? Hoje, para a gente, a ideia de material genético e DNA é quase usada como sinônimo. Né? A gente fala em material genético e fala em DNA, é quase um sinônimo. Mas a gente sabe que não é sinônimo. Né? Material genético é aquilo que consegue replicar, que consegue ser passado de geração em geração, que consegue se expressar no fenótipo e que pode sofrer algumas modificações, é passível de sofrer modificações. Isso é basicamente a ideia do que seria o material genético. Na grande maioria dos seres, então a gente tem o DNA como material genético. Então, em todas as células, o DNA é o material genético, tanto nas procarióticas, que são as bactérias, quanto nas eucarióticas, que englobam plantas, animais, fungos e protozoários. O DNA é a molécula hereditária. Muitos vírus bacteriófagos também têm o DNA como molécula que compõe esse material genético, mas alguns vírus, por exemplo,
como por exemplo o vírus do mosaico do tabaco, o vírus do HIV ou da hepatite C, eles têm o RNA como material genético. Então isso pode acontecer também, ok? Então a gente desvincular um pouco esses dois conceitos. Aqui a gente tem, só para relembrar vocês, né, a principal estrutura das células. Então aqui a gente tem uma célula procariótica. Aqui para a gente em biomol, a gente precisa, né, na verdade como biólogo, lembrar toda a estrutura geral que a gente tem nesses organismos. Então a gente tem a presença de uma membrana, de uma parede celular. Ao redor disso eu posso ter uma cápsula. No interior eu vou ter um citoplasma. Em termos moleculares, né, em termos de constituição genética, mesmo material genético, a gente tem dois componentes importantes. Um é o cromossomo único e circular da bactéria, e a outra são os plasmídeos, que aqui não estão representados nessa figura, mas que são aqueles pequenos fragmentos circulares de DNA, que podem ser muito úteis, mas não são imprescindíveis para a vida dessa bactéria. Temos também as células eucarióticas, tanto a animal quanto a vegetal. Elas têm uma estrutura muito mais robusta do que a da célula procariótica, né? Ela vai apresentar diversas organelas membranosas, um sistema de endomembranas elaborado com complexo de Golgi, retículo endoplasmático e um envoltório nuclear bem desenvolvido, que separa o material genético em uma região chamada núcleo. Nesse núcleo, eu vou ter o material genético aqui nessa parte do interior, todo enovelado e compactado em uma estrutura que a gente chama de cromatina. Ok? A cromatina é esse conjunto de material genético, no caso DNA, e proteínas, formando então essa massa do material genético, que durante a divisão celular vai se supercompactar. Então essa cromatina vai supercompactar e vai originar os cromossomos. Então, são todos termos que se referem ao mesmo tipo de material em estados diferentes. Então, basicamente, os cromossomos são formados também por DNA associado com proteínas. Ok? Vocês podem observar aqui, então, DNA dupla hélice, superenovelado com proteínas, mais especificamente esses carinhas aqui que a gente chama de histonas. Vocês já viram isso lá em Biocell. E ele se supercompacta, formando esses nucleossomos, estruturas helicoidais que formam esse xizinho mais bonitinho que é o cromossomo. Então, o cromossomo ele tem essa estrutura típica e ele vai ser linear nas células eucarióticas. A gente viu lá, né, vocês já viram anteriormente, que células procarióticas têm um cromossomo circular. É nesse cromossomo, então, que está contido o material genético da célula. Hoje em dia, a gente pega um livro e estuda isso. Né? A gente consegue, a gente pode ter um pouco de dificuldade, às vezes precisa ler uma vez ou outra, mas a gente consegue entender como é essa constituição do material genético das células. Mas e quando não se sabia isso, né? Então, a gente vai acompanhar hoje um pouquinho desse desenho histórico, de como foi descoberto que o DNA era o material genético. Além das células, que a gente já falou, existem os vírus também. E diversos vírus, eles têm a sua estrutura basicamente composta por uma capa de proteína, okay? Conhecido como capsídio, aqui demonstrado em roxo. E no interior desse capsídio a gente tem um material genético, que muitas vezes é DNA. Okay? Às vezes a gente tem DNA com RNA, então dois ácidos nucleicos, e às vezes a gente tem RNA como material genético. Isso acontece também nos vírus. Então, vamos tentar entender um pouquinho como que a gente chegou nesses conhecimentos, como que o DNA ganhou esse papel central aí como material genético das células e de grande parte dos vírus. Então, a noção de material genético, né, na verdade, a noção de hereditariedade, de algo que é passado entre as gerações, já é muito antiga. Então, a gente tem lá, desde os tempos bíblicos até de antes disso, a gente tem referências, por exemplo, à hereditariedade de doenças, como a hemofilia. Isso já está presente em livros sagrados, por exemplo, do judaísmo. A gente tem referências à hereditariedade da hemofilia. A noção de que algo era hereditário também fica evidente quando a gente fala, por exemplo, dos homens primitivos, domesticando plantas e animais. Então, eles buscavam plantas que tinham características que eles mais gostavam e faziam, então, a reprodução, né, o cruzamento dessas plantas, da mesma forma com animais.
E eles sabiam que a próxima geração tinha mais chance de preservar essas características. Então era um conhecimento empírico, mas que já mostrava uma noção de hereditariedade. Quem trabalha mesmo com essa hereditariedade efetivamente e fica conhecido aí como pai de uma grande parte da genética é o monge Gregor Mendel. Então, Mendel ele trabalhou então basicamente com ervilhas, né? O seu trabalho mais conhecido foi o trabalho realizado com ervilhas. Embora ele tenha buscado outros modelos biológicos também, mas o trabalho com as ervilhas ele se mostrou muito mais denso e se adequou exatamente às explicações dele. Então Mendel basicamente buscava entender os padrões de herança em algumas características nas ervilhas. Vocês viram isso em genética, né? E é o mais clássico da gente estudar em genética, que é a herança da cor das sementes em ervilhas. Então a gente tem ervilhas com sementes verdes e ervilhas com sementes amarelas. Quando a gente cruza ervilhas com sementes verdes que vinham há muitas gerações gerando só sementes verdes, com aquelas puras que geravam só sementes amarelas, a gente vê que a gente tem uma geração toda só de sementes amarelas. E quando a gente cruza essas sementes amarelas entre si, a gente vê que na próxima geração, que a gente chama de F2, a gente tem 3/4 de sementes amarelas e 3/4 e 1/4 de sementes verdes. Isso é basicamente aquela regra do 3/1, ok? Então a gente tem 1/4 de sementes verdes, 25%, e 3/4, 35% de sementes amarelas. Nosso objetivo aqui não é estudar genética clássica, então é só para vocês terem uma noção que a gente tinha uma ideia de hereditariedade. E Mendel falava então que a gente tinha esses fatores hereditários, que ele denominava, né, então como azão, azinho, na verdade, ele denominava como símbolos, né? O azão e o azinho foi uma denominação clássica que foi sendo adotada posteriormente, mas ele tinha símbolos que indicavam então que cada um desses fatores poderia ser herdado e que essa herança ela exibia várias relações de dominância. Mas ele não falava o que eram esses fatores hereditários em termos físicos, né? Então, quimicamente, o que eles eram, qual era a composição deles. Mas ele tinha noção de fatores hereditários. Mendel publicou lá em 65, então, né, o seu trabalho lá, ó, Versuche über Pflanzenhybriden. Então, pesquisa sobre plantas híbridas. Lá em 1865, publicou seu estudo sobre herança de ervilhas. Nesse período, não se tinha conhecimento da estrutura do DNA. Nem sequer se sabia se o DNA era realmente um material genético. Um dos primeiros trabalhos a identificar, né, o DNA, quimicamente falando, foi o trabalho do pesquisador suíço Johann Friedrich Miescher. Esse pesquisador, lá em 68, ele fez um trabalho com ataduras que estavam presentes em ferimentos de pacientes que vinham da guerra. Ele pegou essas ataduras de ferimentos, como a gente sabe, uma atadura de ferimentos, ainda mais nesse período que não tinha se a ideia de limpeza, né, mesmo do risco da sepse e tudo mais. Essas ataduras, né, mesmo hoje em dia, elas são ricas em células humanas, células de defesa, células mortas e propriamente as bactérias, né, que eram isoladas. Quando ele pegava essas ataduras e ele colocava elas em uma solução ácida, ele tinha a separação, né, de alguns componentes biológicos dessas ataduras e que iam para o fundo dos frascos. E através de vários processos químicos, ele conseguiu extrair uma substância rica em fósforo e nitrogênio, que ele identificou no laboratório, e que ela parecia para ele estar contida nos núcleos das células de defesa, principalmente, que eram células bem grandes que estavam presentes ali naquelas ataduras. E aí ele chamou essa substância rica em fósforo e nitrogênio de nucleína. Essa nucleína é o que vai vir a ser conhecido como DNA nos tempos atuais. Okay? Mas ela foi inicialmente isolada, então, foi isolada tanto das bactérias quanto das células humanas, mas principalmente o que fez referência a ele foram as células de defesa, que tinham núcleos bem grandes, e ele, ao observar esses núcleos, ele conseguiu, então, identificar a presença dessa substância, que era rica em fósforo e nitrogênio. Esses fatores hereditários que Mendel conseguia, então,
trabalhar e identificar, por exemplo, passando de um lado para outro nas ervilhas e nas diferentes gerações, ele não sabia a Constituição nesse período. Mas, ao observar, né, outros pesquisadores, ao observarem a divisão das células na formação dos gametas, ou seja, a meiose, viam que os cromossomos pareciam se distribuir de maneira semelhante ao que Mendel observava nos seus padrões. Então ele também tinha essa razão dividida em 4, então base 4, digamos assim. Então a gente tem uma célula que origina 4 células, que é basicamente o que a gente sabe que acontece na meiose. E eles viam que os cromossomos que antes estavam unidos, né, e eram de um único tipo, eles originavam 4 conjuntos cromossômicos, mostrando que possivelmente isso estava relacionado com a herança desses fatores hereditários e que provavelmente esses fatores hereditários estavam contidos nos cromossomos. Sabendo que a nucleína tinha sido isolada dos núcleos e que os cromossomos estavam nos núcleos, começou a se pensar em se era possível associar essa nucleína, que a gente sabe que hoje em dia é o DNA, aos cromossomos e aos fatores hereditários de Mendel. Então, será que essa nucleína era o material genético? A gente sabe hoje em dia, já sabia naquele período, que os cromossomos são constituídos, né? Isso foi se construindo, na verdade, né? Após esse conhecimento da nucleína e tudo mais, era constituído principalmente por ácidos nucleicos e proteínas. Será que uma dessas moléculas era, então, o material genético? O que os pesquisadores buscavam encontrar no material genético? O que se sabia que o material genético deveria ter? Bom, o material genético ele precisa exibir 3 funções principais. Uma função genotípica, uma função fenotípica e uma função evolutiva. A função genotípica ela tem relação com a replicação. Então, o material genético tem que ser capaz de estocar e transmitir a informação genética. Então, ele tem que conseguir guardar a informação na sua molécula, ele tem que conseguir duplicar essa informação quando necessário e transmitir essa informação para outras células e outras gerações. O material genético também tem que ter capacidade fenotípica, ou seja, a capacidade de expressão gênica. Isso quer dizer que ele tem que ser capaz de guardar informação e expressar essa informação. Então, é preciso que esse material genético, na estrutura dessa molécula, eu consiga escrever, bem entre aspas, informações que vão guiar o desenvolvimento, a atividade e o comportamento das células e indivíduos. Okay? Então, era esse material genético que determinava as características. Então, por vários experimentos microbiológicos também se sabia dessa influência desse material genético na expressão de características. Outra função importante era a função evolutiva. Então, o material genético ele tem que ser capaz de sofrer mutação. Então, ele, apesar de conseguir guardar essa informação de maneira fiel, replicar e transmitir ela, ele tem que ser capaz de sofrer mudanças. Raramente, mas ele precisa sofrer mudanças. Por quê? Essas mudanças são elas que permitem que ocorra a adaptação. Ora, se não ocorressem mudanças, todos os organismos seriam iguais, desde a época de seu surgimento, e a gente sabe que os organismos evoluem. Então, funções importantes do material genético. Função genotípica, fenotípica e evolutiva. Olha aí, galera, isso é importante entender, hein? Reconhecer essas 3 aí. Um dos primeiros pesquisadores, então, né, que começou a trabalhar nessa busca incessante de quem era o material genético foi Frederick Griffiths. Desculpa. Esse pesquisador, então, o Griffiths, lá em 1928, um tanto quanto depois, né, dos trabalhos com a nucleína, ele era um microbiologista. Então, ele trabalhava com uma bactéria, um grupo de bactérias da espécie Streptococcus pneumoniae. Então, uma bactéria que causa pneumonia, mas que causa uma pneumonia que pode ser severa ou não em humanos, mas que é fatal para camundongos. Ele trabalhava com 2 linhagens de bactérias. O que são linhagens? A gente sabe que linhagens são como se fossem subespécies de bactérias. Okay? Então, quando a gente fala linhagem, cepa, é uma bactéria de uma mesma espécie, então também era um Streptococcus pneumoniae, mas eu tinha algumas que eram virulentas e outras que eram avirulentas. Pense em pessoas, né?
São todas pessoas, algumas são bravas, outras não são bravas. Todo mundo é espécie humana, mas tem alguns que são bravos e outros não. Aqui também, então eram todos da mesma espécie, Streptococcus pneumoniae. Alguns eram virulentos e outros eram avirulentos. O conceito de virulento, vocês devem ter visto lá na microbiologia, mas é um conceito bem importante também, que tem a ver com a capacidade de causar doença. Não tem a ver com vírus, tá? Por mais que o nome lembre. Então, a linhagem, né, de Streptococcus pneumoniae virulenta era aquela que era capaz de causar doenças. Então, no caso, ela causaria pneumonia em humanos e ela mataria o camundongo. Já a linhagem avirulenta, A dá a ideia de negação em biologia, né? Então ela não era virulenta. Ela não causa pneumonia em humanos, ela não mata o camundongo. A linhagem virulenta a gente chama de S. S vem de smooth, liso, porque ela tinha essas colônias bem lisinhas aqui. Se vocês olharem aqui, ó, na figura, essas colônias bem lisinhas e bem cremosas. Já a R vem de rough. Rough quer dizer rugoso. Então elas eram essas bolinhas bem pequenininhas. Então as avirulentas eram R. As virulentas eram S. Ok? Então S eram as que faziam mal, né? As que assassinavam aí o camundongo. Como que era o experimento de Griffiths, então? Ele trabalhou com as duas bactérias. Aqui em A, células vivas da linhagem S, ou seja, virulenta. Sabem por que ela era virulenta e por que ela era chamada de S, né? Por que ela formava aquela colônia lisa? Porque essas bactérias, olhem bem a figura, ó. Aqui eu vejo em vermelhinho o corpo da bactéria. E essa parte meio marronzinha ao redor é a cápsula bacteriana. Então as bactérias elas têm uma cápsula gelatinosa ao redor delas. E essa cápsula, pensem que isso acaba ajudando a bactéria a conseguir causar uma maior infecção. Isso limita a ação do sistema imune, isso facilita a evasão dessa bactéria, facilita o processo de interação com o organismo, ok? Então pensem, por exemplo, eu quero pegar um peixe. Quando o peixe tem bastante muco ao redor, é muito mais difícil pegar, ele fica liso. Fala um baga ensaboado, né? Então ele fica liso. Aqui é como se essa bactéria ficasse lisa e faz com que ela consiga fugir do sistema imune e causar uma doença. Já a linhagem R, que eram aquelas que eram as rugosas, elas eram pequenininhas. Então, menores em tamanho, né? Por que menores em tamanho? Porque elas não têm aquela cápsula gelatinosa e elas acabam ficando mais expostas à ação do sistema imune. Quando Griffiths pegava essas linhagens S, aqui em A, ó, que eram essas células vivas, que tinham essa capacidade de causar infecção, e injetava nos camundongos, os camundongos morriam. Ok? Depois de 2 ou 3 dias eles já morriam. Já quando ele pegava bactérias da linhagem R, que eram essas que eram avirulentas, os camundongos viviam felizes da vida, sem nenhum problema. Ok? Ele sabia que as S eram virulentas e as R avirulentas. Comprovou isso. Isso não comprovou quem era o material genético ainda, né? O que ele fez? Bom, ele pegou a bactéria da linhagem S, que eram aquelas virulentas, e destruiu por calor. Aqueceu elas, arrebentou toda a bactéria. Injetou no camundongo. Passaram 2, 3 dias, uma semana, o camundongo ficou vivo. Não aconteceu nada. Logo, concluiu que bactérias virulentas, né, da linhagem S, mortas, não induzem doença. Ótimo. Só que quando ele pegou essas bactérias da linhagem S, que tinham sido mortas pelo calor, então destruídas, só resto de bactéria, e misturou elas com bactérias vivas da linhagem R, e ele injetou no camundongo, para surpresa dele, o camundongo morreu. Apesar da linhagem R não ser virulenta e da linhagem S estar destruída. E ainda mais surpreendente, além do camundongo ter morrido, quando ele isolou do sangue do camundongo ao fim do processo as bactérias, ele viu que tinham bactérias vivas da linhagem S. Então, as bactérias que foram isoladas eram virulentas da linhagem S. Mas lembram que lá no começo ele só incluiu bactérias da linhagem S destruídas? Como que ao final ele recuperou bactérias da linhagem S? Aí que ele começou a pensar e tentar entender o que estava acontecendo. O que ele propôs? Bom, ele propôs que de alguma maneira, algum componente que estava presente nessas bactérias da linhagem S, que fazia elas serem virulentas, lembrem-se que as bactérias eram da mesma espécie, né? Esse fator, ele era transmitido para as bactérias da linhagem R e transformava elas em bactérias virulentas. Isso era chamado de fator transformante.
Então ele tinha aqui, ó, bactérias da linhagem S, que eram lisas, patogênicas, e bactérias que tinham sido destruídas. Então, né, essas da linhagem S tinham sido destruídas. Quando elas foram destruídas, todos os seus componentes foram quebrados, inclusive o DNA foi quebrado em pedaços menores. Em algumas bactérias, esse DNA, que era o segmento responsável pela virulência da bactéria, acabou sendo assimilado por uma outra bactéria, que era uma bactéria da mesma espécie, só que da cepa R, que não era patogênica. Quando esse segmento de DNA que fazia a bactéria S ser virulenta entrou na cepa R, ele transformou a bactéria da cepa R também em uma bactéria virulenta. O nome desse processo em que uma célula, aqui no caso a célula da linhagem R, assimila DNA do meio, então DNA de uma bactéria que foi destruída ou de um resto celular do meio, e incorpora isso no seu DNA, a gente chama de transformação. Isso é um processo de recombinação nas bactérias. E era isso que o Griffith estava observando. Ele não sabia, logicamente, essa descrição, mas ele acreditava que existia algum fator que podia fazer essa transformação. Isso, contudo, não indicou quem era esse fator, né? Quem que era esse agente responsável pela transformação? Será que eram proteínas? Polissacarídeos da membrana? DNA? RNA? Lipídios? Quem que estava causando essa transformação? Quem era esse agente transformante? Nesse intuito, Avery, MacLeod e McCarthy propuseram um experimento lá em 1944 em que eles faziam um experimento muito semelhante ao de Griffith, a mesma estrutura. Só que quando eles destruíam as bactérias ali que eram virulentas, as bactérias S que eram virulentas, eles destruíam elas, arrebentavam as células, em vez de colocar ele exatamente daquela maneira em contato com as bactérias da cepa R, que não eram virulentas, eles usavam enzimas para destruir diferentes moléculas presentes nesse extrato de bactérias virulentas que estavam mortas. Aí, numa hora, eles destruíam as proteínas, em outra, o DNA, e aí eles viam se mesmo com esse componente destruído, esse extrato de bactéria virulenta ainda conseguia causar a transformação das outras. Bem esperta a teoria deles, né? Nesse período, muitos acreditavam que as proteínas eram esse agente transformante. Por quê? Porque as proteínas são formadas por 20 tipos diferentes de aminoácidos combinados entre si. As proteínas têm estruturas tridimensionais extremamente complexas. Já o DNA é formado só por 4 tipos diferentes de subunidades, né? Que são os 4 nucleotídeos. E a estrutura do DNA é muito padronizada, então é uma estrutura em dupla hélice. Então as proteínas pareciam tão mais complexas e mais capazes de causar essa dominar essa função tão nobre que era ser o material genético. A gente sabe que isso é mentira, né? Que na verdade, atualmente, né, a gente tem a noção de que o DNA é um material genético e a gente consegue reconhecer as características favoráveis para ele. Como que Avery, MacLeod e McCarthy fizeram então o seu experimento? Para provar que era o DNA e não as proteínas que estavam causando a transformação. Eles pegaram então o extrato das bactérias da linhagem S, lembram? As da linhagem S eram virulentas e que estavam destruídas. Antes de misturar esse extrato da linhagem S, que eram bactérias destruídas, com as bactérias da linhagem R, eles iam e faziam algum tratamento com esses extratos. Eles usavam enzimas. O que são enzimas? Enzimas são proteínas capazes de degradar outros componentes. Na verdade, elas podem sintetizar, elas podem fazer várias reações químicas, né? Mas no caso aqui eram enzimas degradativas. Então a gente tinha tipo polissacaridases, que eram enzimas que destruíam polissacarídeos. Lipases, que eram enzimas que destruíam lipídios. RNases, que eram enzimas que destruíam RNA. Proteases, que eram enzimas que destruíam proteínas. E DNases, que eram enzimas que destruíam DNA. Essas enzimas elas são altamente específicas, então elas destroem só esse componente. E aí sim, depois de fazer essa destruição, ele pegava e misturava então isso com as bactérias da linhagem R. E aí ele observava o que acontecia quando ele injetava essas bactérias da linhagem R, misturada com esse extrato da linhagem S, que foi previamente digerido, e injetava isso no camundongo. Quando ele pegou, igual o Griffiths percebeu, né? Quando ele pegou o extrato das bactérias da linhagem S e misturou com as bactérias vivas da linhagem R e injetou no camundongo, ele morreu.
né? Lembram por quê? Porque algum fator transformante que fazia com que as bactérias S fossem virulentas passou para as bactérias da linhagem R. E elas se converteram em bactérias da linhagem S, virulentas. Quando ele destruiu os polissacarídeos, o mesmo aconteceu. Por quê? Polissacarídeos não tem nada a ver com esse processo de transformação. Então, continuou passando esse agente transformante das bactérias da linhagem S para das linhagens R, e elas se tornaram, então, virulentas. Quando ele destruiu lipídios, aconteceu a mesma coisa. O camundongo também morreu. Quando ele destruiu o RNA, o camundongo também morreu. E aí veio a hora que ele mais esperava. Quando ele destruiu as proteínas com proteases, o que aconteceu com os camundongos? Também morreram. Por quê? As proteínas não eram o agente transformante. Elas não eram necessárias. Quem que era o agente transformante? O DNA. Logo, quando ele destrói o DNA desse extrato de bactérias da linhagem S, não sobra nenhum agente transformante. Logo, não tem o que ser passado para as bactérias da linhagem R. E elas não se tornam virulentas. Logo, o camundongo fica vivo, nenhuma bactéria da linhagem S é recuperada. Em todos esses casos, ao fim do processo, ele isola bactérias da linhagem S vivas, bem virulentas, porque todas elas foram transformadas pelo DNA que estava presente nesse extrato. Ok? Isso daí não foi, contudo, ainda definitivo, né? Ainda tinha, olha, parece tão evidente, né? Mas tinham pesquisadores ainda que achavam que as proteínas poderiam ser o material genético, mesmo com todas essas provas. Nesse período estava se crescendo as pesquisas com fagos. O que são fagos? Fagos são vírus que infectam bactérias. Então, fago ou bacteriófagos. E a radioatividade também estava em alta, né? Então, técnicas amplamente utilizadas. Nesse intuito, dois pesquisadores, então Alfred Hershey e Martha Chase, lá em 1952, eles propuseram um ensaio utilizando fagos e radioatividade para mostrar que sim, o DNA era um material genético. Então, quem são esses caras, né? Os fagos, né? Só para a gente lembrar, né? Então, bacteriófagos são vírus capazes de infectar bactérias. E eles conseguem, então, como vírus que são, né? Eles são acelulares e são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles precisam infectar uma célula, no caso uma bactéria, para se multiplicarem em seu interior. Aqui, olha, tem uma figurinha dele, ele tem uma estrutura muito interessante, né? Então, ele tem essa cabeça proteica e essa cauda também proteica, com essas espículas que ajudam ele a aderir na bactéria. No interior dessa cabeça proteica, que é esse capsídeo proteico, a gente tem o DNA, marcado em azul aqui na figura, né? Quando esse bacteriófago se adere a uma célula procariótica, ele injeta o seu DNA. O seu DNA entra dentro da célula e esse DNA é usado para produzir muitas proteínas de bacteriófago e também é duplicado, formando várias cópias do mesmo DNA. Isso faz os blocos fundamentais para que novos bacteriófagos possam ser produzidos. E uma só bactéria de E. coli, por exemplo, pode se romper liberando ao redor de 200 novos bacteriófagos. É muito bacteriófago. Eles podem entrar em novas bactérias e aumentar esse ciclo. Isso é um ciclo que a gente chama de ciclo lítico, porque faz a lise da bactéria e libera vários bacteriófagos. Esse é um conhecimento do ciclo do vírus que a gente tem hoje em dia, ok? Ele já era conhecido naquele período, mas ele era conhecido de maneira um pouco mais simplista no período que foram feitos esses experimentos. Em termos de composição química, os bacteriófagos são formados basicamente por DNA e proteínas. Okay? DNA no interior e proteínas ao redor. Logo, os pesquisadores pensaram, olha, se eu usar algo que só tem DNA e proteína e mostrar o que está entrando nessa bactéria e fazendo com que novos vírus sejam produzidos, eu vou mostrar cabalmente, então de maneira final, quem que é o material genético. E foi isso que eles fizeram. Eles pegaram os bacteriófagos, então, e no seu artigo original, aqui ó, lá em 52, eles pegaram dois tipos de bacteriófagos, dois grupos diferentes, e marcaram eles com componentes radiativos. Alguns dos bacteriófagos eles eram marcados com enxofre radiativo, então S35. Esse S35, que era um enxofre radiativo, a gente sabe que enxofre só está presente em proteínas, em cisteínas. Não existe enxofre no DNA. Logo,
quando esses vírus infectassem as células, se as proteínas fossem o material genético, elas estariam dentro das bactérias. Já outro grupo de bacteriófagos, eles marcaram apenas com fósforo radioativo. Esse P32, então, ele vai estar presente só no DNA. Por quê? Porque nas proteínas não tem fósforo. Na estrutura das proteínas não existe fósforo. Logo, se o DNA fosse um material genético, esse DNA marcado radiativamente ia ser injetado dentro das bactérias. A gente sabe que é isso que acontece, né? Como que a gente observou nos resultados isso, então? Então, primeira possibilidade, enxofre radioativo. Então, bacteriófagos produzidos com enxofre radioativo. A gente sabe que as proteínas podem ter enxofre na sua composição, quando elas têm, por exemplo, cisteínas. E a cisteína é realmente comum, assim. Eu tenho, basicamente, todas as proteínas vão ter pelo menos um pouquinho de cisteína, ou mesmo a metionina, que também tem enxofre. Mas no DNA nunca existe enxofre. Quando eles colocaram esse Phagos T2, que é esse bacteriófago com enxofre radioativo, em contato com as bactérias, eles viam que ao fim do processo, né, esses fagos que estavam vazios se soltavam da célula e que no interior da célula ficava o material genético e que esse material genético não estava marcado radiativamente. Logo, se eram as proteínas que estavam marcadas radiativamente, elas não poderiam ser o material genético. Por quê? Em vez de ficar no interior da bactéria, quando eles centrifugavam, eles viam que os fagos a radioatividade estava contida no sobrenadante, que era nessa parte líquida de cima onde ficavam os fagos. Não ia para o fundo junto com as bactérias. Por outro lado, quando eles trabalhavam com fósforo radioativo, então P32, o fósforo a gente sabe que ele está presente apenas nos ácidos nucleicos. Aqui a gente tem um pedacinho de estrutura de DNA, a gente vê esse fosfato terminal aqui, ó. Esses fosfatos que estão presentes nos nucleotídeos, eu não tenho fosfato em proteína, não tenho fósforo em proteína. Logo, se eu marco um bacteriófago com fosfato radioativo, somente o DNA vai estar marcado. Quando eles colocavam esse fago em contato com as bactérias, eles observavam que ao fim do processo, depois que os fagos se soltavam das bactérias, todo o material radioativo estava no interior da bactéria. E que os fagos agora não mais estavam radioativos, mostrando então que era o DNA que estava sendo injetado, era o DNA que estava sendo usado para produzir novos fagos. Ou seja, o DNA era o fator transformante. Ok? O material genético do fago T2 é o DNA. Aqui é uma figura que mostra, então isso está lá no Snustat também, que mostra o experimento inteiro, igual eu já expliquei para vocês. Na parte de cima, aqui no experimento 1, marcado com fósforo radioativo, na parte de baixo, marcado com enxofre radioativo. Ok? Vamos pegar o do fósforo aqui só para vocês terem ideia, né? Então, no caso do fósforo, eu colocava bactérias em contato com bacteriófagos. Ao fim do processo, ó, depois de 10 minutos, os bacteriófagos, a maioria deles tinha já injetado DNA no interior dessa bactéria. Para quê? Para infectar ela e produzir novos fagos. Só que aí essas bactérias eram levadas para um homogeneizador. Parece um liquidificador, basicamente, tá? Que mistura essa amostra. Isso fazia com que os fagos se soltassem dessas bactérias e que o DNA continuasse lá no interior das bactérias. Quando Hershey e Chase submetiam esse material à centrifugação, as bactérias eram maiores e mais pesadas, elas iam para o fundo e elas continham no seu interior o material genético do fago. Logo, ele ficava altamente radiativo. Já o sobrenadante, ele tinha pouquíssima radioatividade, porque era no sobrenadante que ficavam os ghosts que a gente fala, então as cápsulas de fago que tinham perdido DNA. Um pouquinho de radioatividade que tinha aqui eram algumas cápsulas que sobravam um pouquinho de DNA, ok? E ele ficava um pouquinho radioativo, mas a maior parte da radioatividade ia para o sedimento, que a gente chama de pellet, que era onde estavam as bactérias. O contrário foi observado no enxofre, como a gente já explicou ali atrás. Então, existem vários processos, galera. Isso é importante, a gente vai ver novamente. Mas a gente vê como que o conhecimento básico, né, ele é importante, ele é relevante, né? Existem vários processos pelos quais as bactérias conseguem fazer troca de material genético. E o conhecimento desses processos foi essencial para que a gente descobrisse que o material genético era de fato DNA. Ok? Então a gente tem basicamente 3 grandes processos pelos quais as bactérias
conseguem fazer recombinação genética, né? Conseguem fazer transferência gênica horizontal entre duas células diferentes. Nós fazemos essa recombinação através da reprodução sexuada, produzindo gametas. Bactérias não produzem gametas, né? Elas são formadas por uma célula só, procariótica. Então, como que elas fazem a recombinação? Por 3 processos. Um deles é a transformação, que a gente já falou ali. Eu tenho uma bactéria que morreu, foi fragmentada, um pedaço de DNA dela, aqui embaixo, ó, é assimilado por uma outra bactéria. E essa bactéria, então, integra esse pedaço de DNA no seu genoma. E aí sim ela passa a exibir uma determinada característica que essa bactéria que morreu tinha. Isso a gente chama de transformação. Outro processo é conhecido como transdução. A transdução ela acontece entre bactérias, mas também uma bactéria que foi destruída, infectada por vários bacteriófagos, que produziram vários bacteriófagos no interior dessa bactéria e assimilaram um pedacinho do seu DNA. E quando vão infectar outra bactéria, acabam injetando, então, inoculando parte desse DNA da bactéria que foi estourada aqui. O nome desse processo de transferência gênica é transdução. Já a conjugação é o processo pelo qual duas bactérias que estão vivas conseguem se aproximar e realizar a troca de material genético. Então a bactéria tem que estar competente para isso, a gente vai falar desse processo lá na frente. Ela tem que exibir, ter essa característica, e aí ela consegue então transmitir por conjugação esses fragmentos gênicos para uma outra bactéria. Isso pode ser, por exemplo, possibilitado por um plasmídio, que permite que essa bactéria transmita talvez uma resistência a um antibiótico. Pode passar de uma bactéria para outra por conjugação. Dessa forma, a gente pode concluir, né, os pesquisadores concluíram que o ácido desoxirribonucleico, ou DNA, é o material genético. Além desses experimentos que foram apresentados, diversos outros fatores ajudaram a comprovar que esse DNA era o material genético. A gente pode citar alguns fatores aqui. Ó. Por exemplo, o DNA é abundante nos cromossomos. E a gente viu que eram os cromossomos que eram passados de geração a geração. Então existe uma grande chance deles carregarem o material genético. E carregam, né? Um outro fato bem interessante é que o DNA é muito mais estável que proteínas e RNA. E para uma função de guardar uma informação genética que tem que ser guardada de maneira tão estável e tem que ser fielmente replicada, né? E só sofrer modificações em momentos mais raros, é importante essa estabilidade. E o DNA é muito mais estável em termos de temperatura ou outros fatores físicos do que as proteínas e o RNA. Outra questão é que a constituição do DNA ela é basicamente a mesma em todas as células de um organismo multicelular. De fato, ela é a mesma, né? Por quê? Quando os pesquisadores pegavam segmentos diferentes do corpo de um animal, por exemplo, ou de uma parte de uma planta, ele via que o teor de DNA era o mesmo em todas as células. Só que, quando eles pegavam e viam o teor de RNA, eles viam que isso mudava entre as células. E também proteínas, isso também mudava entre as células. Por quê? Porque cada célula exibe proteínas e RNAs diferentes, de acordo com a sua função. Agora, o DNA está presente no núcleo. E o núcleo é o mesmo para todas as células. Então, todas as células exibem o mesmo genoma. Elas têm o mesmo DNA. Então, isso também mostrava que o DNA provavelmente seria o material genético. E, além disso, em um mesmo organismo, por exemplo, um ser humano ou em um animal, uma planta, em um mesmo organismo, as células somáticas, ou seja, as células que compõem o corpo desse animal, dessa planta, elas têm o dobro de DNA do que as células germinativas, ou os gametas, ok? Então, se eu pegar um animal, né, que é o mais clássico, mais fácil de observar, uma célula da pele ela tem o dobro de DNA que uma célula germinativa, que um gameta. E a gente já sabia que um gameta tinha metade dos cromossomos, e que provavelmente o material genético estaria nos cromossomos. Então, isso eram vários fatores que, junto com os experimentos que a gente comprovou aqui, mostram que o DNA é material genético. Isso é extremamente importante a gente entender e ver um pouquinho como que a biologia molecular foi desenvolvida. Ok.
Resolvido esse problema, a gente sabe que o DNA é um material genético, né? A gente já viu como que isso foi descoberto, então como que o DNA foi identificado como material genético. Mas e agora? Qual que é a estrutura do DNA? Os pesquisadores já sabiam? Não, eles não sabiam. Então já se sabia dos fatores hereditários de Mendel, já se sabia que o DNA era material genético, provavelmente que ele era que carregava aqueles fatores, já se tinha noção da meiose, do processo de diferenciação celular em alguns aspectos, mas não sabia a estrutura do DNA. E a estrutura do DNA ela deveria cumprir alguns requisitos para ela ser um material genético eficaz. Então, a estrutura do DNA ela precisava permitir uma replicação fiel. Então, teria que ser uma estrutura que permitisse que o conteúdo contido nela fosse fielmente replicável. Além disso, a estrutura do DNA, a composição, a ordem desses componentes, deveria ser informativa. Por quê? Porque eu preciso guardar informação no DNA. Como que eu guardo informação no DNA? Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, uma celulose, uma molécula de celulose, ela guarda muito menos informação do que uma molécula de DNA. Por quê? Basicamente, a celulose é formada por vários monômeros, várias unidades de glicose unidas em sequência. Então, a quantidade de informação diferente é muito menor, né? No DNA, eu tenho, por exemplo, 4 nucleotídeos diferentes, que podem se arranjar nas mais diversas ordens, sendo então uma molécula altamente informativa. E, como a gente já disse lá atrás, que seria importante para o material genético, o DNA também deve ter uma estrutura que é capaz de mudar em raras ocasiões. Então, ele deve permitir a ocorrência de mutações. Como achar uma estrutura que explicasse tudo isso? Então, já se tinha noção sobre química do DNA nesse período. Então, você já sabia quais eram os monômeros que compunham o que a gente chamava de ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos eram, então, componentes que foram descritos lá anteriormente como nucleína. Então, eles eram substâncias de caráter ácido que estavam presentes principalmente nos núcleos das células, em maior abundância, embora também tivessem no citoplasma, no caso do RNA. E eles eram formados por monômeros que eram genericamente conhecidos como nucleotídeos. Um nucleotídeo ele é formado por 3 componentes básicos. Um açúcar, geralmente uma ribose ou uma desoxirribose, que é esse açúcar de 5 elementos, né, de 5 carbonos, quero dizer. E ligado ao seu carbono 1, a gente tem uma base nitrogenada, que é um composto cíclico nitroheterocíclico, né, que tem nitrogênio entre os carbonos. E na outra extremidade, lá no carbono 5, a gente tem um fosfato. Essa era a estrutura básica do nucleotídeo. O fosfato é um PO4. Ok? A gente tinha 2 tipos de nucleotídeos, 2 tipos de ácidos nucleicos, consequentemente. Alguns que a gente chamava de desoxirribonucleotídeos e os ribonucleotídeos. Os ribonucleotídeos eram os que compunham o RNA. Eles apresentavam um açúcar chamado de ribose. A ribose, tanto aqui no carbono 2 quanto no carbono 3, elas têm um OH ligado nessa porção inferior aqui da molécula. Já a desoxirribose, que é a molécula que compõe o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, aqui no carbono 2, em vez de ter um OH ligado, ela tem só um hidrogênio. Por isso que é desoxirribose, porque ela perdeu um oxigênio, se eu comparar com a ribose. Ok? Então, no RNA, eu tenho ribonucleotídeos, que no carbono 2 possuem um OH, ou seja, são formados por nucleotídeos contendo o açúcar ribose. Já a desoxirribose, ela é formada, então, por também esses 5 carbonos, mas que no carbono 2, em vez de ter um OH, eu tenho apenas um hidrogênio. A desoxirribose forma os desoxirribonucleotídeos que formam o ácido desoxirribonucleico, ou DNA. A ribose forma os ribonucleotídeos que formam o ácido ribonucleico, ou RNA. Outra diferença importante está nas bases nitrogenadas. Aqui a gente tem um grupo de bases que é bem diferente, uma base que são bem diferentes entre os 2 tipos de ácidos nucleicos. Então, o RNA ele apresenta como bases nitrogenadas a guanina, a citosina, a adenina e a
uracila. O DNA ele tem a citosina, a guanina, a adenina, mas em vez de uracila ele tem timina. Ok? Então, isso é uma outra diferença de DNA e RNA. Eu tenho, então, 5 tipos diferentes de bases nitrogenadas. Adenina e guanina, uracila, citosina e timina. Existem algumas bases formadas por 2 anéis, que são ditas de purinas. Quem são as purinas? Adenina e guanina. Um jeito de lembrar isso aqui, galera, se estiver difícil lembrar, eu lembro que purina me lembra pureza e água é pura. Então me lembra AG de água. Ok? Um jeito meio bobo, mas para mim, quando eu estava aprendendo, funcionou. Ok? Depois de um tempo fica automático, né? Então as purinas são a adenina e a guanina, que estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. Já as pirimidinas, elas são compostas pela uracila, a citosina e a timina. A citosina está presente tanto no DNA quanto no RNA. A uracila está presente apenas no RNA e a timina apenas no DNA. As pirimidinas são formadas por apenas um anel nitroheterocíclico. Mais uma representação das purinas e das pirimidinas. E aqui um pouquinho da nomenclatura. Ok? Então, como que eu nomeio os nucleotídeos? Como eu já falei para vocês, os nucleotídeos eles são formados por uma base nitrogenada, marcada em azul aqui, ok? Um açúcar, no caso uma ribose ou uma desoxirribose. Por exemplo, vocês olham aqui, vocês sabem que açúcar que é esse? É uma ribose, porque olha aqui no carbono 2 aqui embaixo, ó, eu tenho um OH. Se eu tivesse só um H, era uma desoxirribose, porque tinha perdido um oxigênio, desoxi, e seria do DNA. E eu tenho fosfato. Eu posso ter 1, eu posso ter 2, ou eu posso ter 3 fosfatos. Então pode ser monofosfato, difosfato ou trifosfato. Uma outra nomenclatura interessante é o que a gente chama de nucleosídeo. Quando eu me refiro só à base nitrogenada e o açúcar, eu falo em nucleosídeo. Então eu posso ter um nucleosídeo monofosfato, AMP, um nucleosídeo difosfato, aqui no caso uma adenosina, né? Adenosina é difosfato, ADP, ou uma adenosina trifosfato, ATP. Ok? Aqui a gente tem então alguns exemplos de nucleotídeos, ok? Então aqui a gente tem os desoxirribonucleotídeos. Como a gente já falou, são nucleotídeos que estão presentes no DNA, porque são desox. Aqui eu tenho uma desoxiadenosina. Ok, galera? Não se preocupem, vocês não precisam saber reconhecer quem que é uma adenosina, quem que é uma guanosina, ok? Essa estrutura aqui ela vai diferenciar cada uma das letrinhas do DNA. Mas essa parte de cima aqui é muito detalhe, a gente não precisa saber. O que é importante, sim, é vocês saberem reconhecer e diferenciar os açúcares. Ok? Por exemplo, a gente olha aqui. Isso é uma desoxirribose. Como eu sei? Bom, eu sei porque no carbono 2 aqui, ó, eu não tenho um OH aqui embaixo, eu tenho só um hidrogênio. Ok? É bom a gente ver essa estrutura, porque a estrutura vai ser muito importante para o processo de replicação, galera. Aqui eu tenho as letrinhas T e C do DNA. Então, uma desoxitimidina e uma desoxicitidina. Estão vendo que elas são formadas por pirimidinas, né? Porque é formada só por um anel. Então, são duas pirimidinas. E eu vejo de novo que é do DNA, porque é uma desoxirribose. Não tem um oxigênio aqui no carbono 2. Aqui eu tenho os ribonucleotídeos. Eu sei que são ribonucleotídeos porque aqui no carbono 2 eu tenho um OH. Ok? Então, é um nucleotídeo que compõe o RNA. E ele é formado, então, aqui eu tenho 2 deles, a adenosina e a guanosina, então o A e o G, e a uridina e a citidina, o U e o C, formada com as bases nitrogenadas uracila e citosina, ok? Esse nome de cima é o nome do nucleosídeo, na verdade. Ok? Ok, eu sei a química dos nucleotídeos. Então, quimicamente, eles são formados, os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. Mas como esses nucleotídeos estão organizados? Ok? Por exemplo, eu posso falar, uma parede é feita de tijolos. Mas se os tijolos estiverem em uma montanha, tudo jogado, bagunçado, não é uma parede. Eu preciso saber como eles se organizam. Como que os pesquisadores começaram a estudar isso? Tinha um pesquisador chamado Irving Chargaff. E o Chargaff, ele adorava estudar o DNA, e ele ficava comparando os teores de nucleotídeos
presentes em DNAs isolados de diferentes fontes. Aqui a gente tem uma tabela que mostra essa comparação, tá vendo? Então eu tenho vários organismos, espécies e alguns órgãos, né, ou tecidos diferentes desses organismos, quando eles são multicelulares. E a gente vê o teor de cada nucleotídeo. Adenosina, timidina, ok? Aqui com a base nitrogenada G e C, então ATCG. E a gente vê, por exemplo, que os teores são muito diferentes entre os organismos, né? Então a gente vê que, logicamente, se eu somar, sempre vai dar 100% dos 4, porque só existem esses 4 no DNA, ou muito próximo de 100%, só que os teores são diferentes, não existe um padrão universal, ok? A gente vê que, por exemplo, aqui, ó, a Mycobacterium tuberculose, que é a bactéria que causa a tuberculose, ela tem 15% de adenina, enquanto o ouriço do mar tem 32%. Isso varia bastante, ok? Só que eles começaram a observar uma certa coincidência em alguns fatores. Por exemplo, peguei o Mycobacterium tuberculosis aqui. Ele tem 15,1% de adenosina, né? E 14,6% de timidina. Então, A e T tem um valor muito próximo. Enquanto C e G também, olha, 34% e 35%. Isso se repetia, por exemplo, aqui, ó, A e T para levedura. A tem 31%, T tem 32%. Guanina, 18%, citosina, 17%. Ok, parecia que sempre a quantidade de guanina era muito parecida com a de citosina e a de adenina muito parecida com a de timina. Isso realmente era uma regra. Isso foi chamado como regra de Chargaff da composição de base. Então, esse pesquisador, vendo várias espécies e comparando os teores de nucleotídeos nessas diferentes espécies, ele começou a observar, então, que a quantidade total de nucleotídeos do tipo pirimidina, então pirimidínicos, né, do tipo pirimidina, é sempre igual a de nucleotídeos compostos por purinas. Então, purínicos. Ou seja, quem que são os pirimidínicos no DNA? São T e C. Quem são os purínicos? Lembra que a água é pura. Então, A e G. Então, a quantidade de T mais C era sempre igual à quantidade de A mais G. Por que isso acontecia? Bom, isso acontecia porque a quantidade de timina é sempre igual à de adenina. E a quantidade de citosina é sempre igual à de guanina. Ok? Então, se timina é sempre igual a de adenina, ok? Opa. E citosina é sempre igual a de guanina, se eu somar aqui, as somas também vão ser iguais. Ok? Mas a quantidade de A mais T não é necessariamente igual a de G mais C, igual a gente viu ali atrás. Elas são diferentes. Então, o que acontece, na verdade, a regra verdadeira é que timina tem sempre a mesma quantidade que adenina. E citosina tem sempre a mesma quantidade que guanina. As outras comparações aqui, elas são decorrentes dessa primeira igualdade. Então, a gente observa a mesma tabela que a gente já mostrou, mostrando que sempre que eu somar adenina mais guanina e dividir por timina mais citosina, eu vou ter um número próximo de 1. Por quê? A quantidade de adenina é sempre igual à de timina e a de guanina é sempre igual à de citosina. Ok? Ok, isso era uma parte dos resultados. Então, uma parte. Eu sabia quais que eram os blocos químicos fundamentais, então eu sabia a química do DNA, sabia que o DNA e o RNA eram formados por nucleotídeos. Eu sabia como e que eles se distribuíam em padrões bem específicos. Então, a quantidade de adenina era sempre igual a de timina, a quantidade de citosina era sempre igual a de guanina. Ok? Eu sabia que diferentes tecidos de um mesmo organismo ele tinha os mesmos padrões, então o Chargaff também viu isso, então diferentes tecidos de um mesmo organismo, eles mantinham o mesmo padrão de quantidade de nucleotídeos de DNA. E ele via que ao longo da vida, e independente do estado nutricional, a quantidade de nucleotídeos nesse DNA também era a mesma. Ok? Então se mantinha constante ao longo da vida, apesar do organismo crescer e passar por vários processos. Só que isso não era suficiente para determinar a estrutura. Nesse período estava ganhando muita força, né, e ainda é muito forte até hoje, técnicas de difração de raio-x. Então são técnicas que utilizam uma fonte de raio-x, okay? Então uma energia, né, muito forte, muito potente, que pode ser direcionada para uma amostra. Quando ela atinge uma amostra, esse raio-x ele é desviado de acordo com a posição dos átomos que estão contidos nessa amostra.
E esse desvio ele acontece em um padrão muito específico. E quando você é muito bom em matemática, o pessoal conseguia, então, grandes pesquisadores conseguiam calcular qual que era o ângulo desse desvio, desse feixe aí, desse raio-x. E conseguiam saber, então, a posição dos átomos. Uma das pesquisadoras que trabalhava muito com isso era a Rosalind Franklin. Então, a Rosalind Franklin, aqui na figura aqui embaixo, lá em 1951, junto com Maurice Wilkins, que era seu orientador, ela trabalhou com diversas amostras de DNA, tentando obter, então, uma foto bonita de um cristal de DNA. O que é esse cristal de DNA? Bom, pensem que você pega uma quantidade muito alta de DNA e tenta retirar toda a água dele. Quando você tira toda a água de um material, ele tende a cristalizar. Ok? Quando a água sai, essas moléculas de DNA elas vão se agregando e sem a água elas tendem a formar um retículo cristalino. E esse retículo cristalino é um cristalzinho mesmo que pode ser visível. Às vezes, quando a gente vai dissolver gelatina, por exemplo, a gente vê a formação de alguns cristais que não se dissolvem bem na gelatina, que dão um brilho diferente quando a luz bate. Esses cristais são formados com açúcar, em várias coisas. É basicamente essa estrutura de um cristal, né? Por exemplo, no açúcar cristal. Esse cristal, então, ela submetia a essa difração de raio-x e ela obtinha diversas fotografias. E do DNA ela fez diversas fotografias. E ela conseguiu, por exemplo, a fotografia 51, que é essa que está aqui na imagem. E essa fotografia do DNA ela mostrava esse padrão, né, com esses agrupamentos de uma distribuição, digamos que simétrica, que dava uma ideia de algo circular. Através dos seus cálculos, eu também sou sincero para vocês, essa figura ela só me representa uma difração de raio-x, mas eu nunca trabalhei com isso, eu não sei interpretar isso aqui também então um pouco espero de vocês, né? Mas é só para a gente entender o que é a técnica, né? E o que ela permitia. Através dos cálculos da dispersão, então, desses feixes, né, de raio-x, ele conseguia, então, observar em um filme os pontos onde estava presente esse feixe de raio-x, indicando para onde ele tinha sido desviado. Aqui é basicamente a ideia do experimento. Olha, eu tenho uma fonte de raio-x à esquerda. Essa fonte é emitida em uma placa de chumbo. Eu tenho uma pequena abertura, por onde esse raio-x é focalizado. E ele atinge essa amostra, que é um cristal de DNA, em um único ponto. Quando ele atinge, todos os átomos que estão no DNA vão desviar esse raio-x. E esse raio-x, então, vai atingir uma placa, um filme fotográfico. E esse filme fotográfico ele vai ser queimado em regiões específicas onde esses feixes atingirem. O quanto esses feixes vão ser deslocados depende da posição dos átomos. Okay? No Brasil, hoje, a gente já tem um acelerador de partículas que permite que se faça isso, essa difração de raio-x, fica lá em Campinas. A gente tem alguns menores espalhados em outras universidades também. Mas hoje em dia está se construindo o maior acelerador de partículas do mundo, que é o Sirius, que também é lá em Campinas, então ele é muito grande, ok? Não dá para ter ideia aqui, mas se vocês olharem aqui à esquerda, né, à esquerda embaixo, vocês vão ver que tem uns caminhões, e vocês conseguem ter uma ideia do tamanho do caminhão e do tamanho do acelerador de partículas. É esse acelerador que consegue, então, acelerar um feixe de elétrons e produzir esse raio-x em extrema velocidade, para que eu possa, por exemplo, estudar a posição dos átomos em qualquer molécula. Hoje em dia isso é feito, por exemplo, para estudar uma proteína do coronavírus, para buscar um novo medicamento para o HIV. Então, os usos são múltiplos. Aqui, no caso, o uso foi para entender qual que era a posição, a estrutura do DNA. É como se eu tirasse uma foto de alguém contra a luz, ok? Então eu consigo ver a sombra, e pela sombra eu consigo imaginar como a pessoa é. Então, juntando basicamente as informações de química dos ácidos nucleicos, então a descoberta dos elementos estruturais do DNA, as regras de Chargaff da composição de bases e a análise do DNA por difração de raio-x, dois pesquisadores chamados de Watson e Crick conseguiram estabelecer o modelo da dupla hélice de DNA. Esse modelo da dupla hélice de DNA ele foi baseado basicamente nessas três características, nessas informações preliminares estruturais.
Mas a gente já tinha várias informações disponíveis do DNA até esse período. Tínhamos informações como, por exemplo, a presença dos genes. Então, Mendel falava de fatores hereditários. E ele via a distribuição e fez uma descrição tão bem elaborada que até hoje a gente usa esses padrões mendelianos. Mas ele não tinha ideia nenhuma da natureza física desses genes. Mutações também já eram conhecidas. Então, vários pesquisadores utilizavam materiais radiativos, diferentes fontes de energia, diferentes substâncias químicas para causar mutações. E observar, por exemplo, a diversidade de espécies, a herança de características, ok? Tínhamos também já o conhecimento de que as informações contidas no DNA, ou seja, nos genes, geravam proteínas, por experimentos com micro-organismos, em que você causava uma mutação em um micro-organismo e você via que a mutação em um ponto muito específico do DNA causava uma alteração muito específica em uma proteína, mostrando que, de alguma maneira, a informação contida no DNA influenciava na informação na proteína. A gente tinha também já as informações sobre a meiose, então já se conhecia como os cromossomos segregavam durante a meiose e que possivelmente os genes estariam contidos nesses cromossomos. E a gente tinha também a noção de que os cromossomos são constituídos por DNA e proteínas. E que o DNA é um material genético. A gente já viu como foi descoberto que o DNA era um material genético. Essas informações todas funcionais, aliadas a esses dados estruturais, ajudaram Watson e Crick a elaborar a dupla hélice do DNA. Esse modelo, então, de dupla hélice do DNA, que é clássico, né? Mostra aqui, a gente vê os dois pesquisadores, o Watson à esquerda e Crick à direita, mostrando o modelo tridimensional que eles tinham feito. Então é dos maiores insights assim, da biologia, mas que não foi feito à toa, né? Então a descoberta deles dependeu totalmente, por exemplo, da dupla hélice da difração da Rosalind Franklin e dos dados do Chargaff. Então mostra como a ciência é uma construção, né? Mas com certeza é uma grande descoberta, é basicamente um símbolo, né, da ciência, né? Um símbolo das ciências biológicas também, o DNA. Que é o artigo original que eles publicaram na Nature, lá em 53, e o artigo era basicamente sobre estrutura molecular dos ácidos nucleicos. Então eles começam falando, nós gostaríamos de sugerir uma estrutura para o sal de ácido desoxirribonucleico. Então eles batem direto, assim, e a partir de então, o modelo deles foi tão bem descrito que pouquíssima coisa se modificou desse modelo original que eles propuseram. Se encontraram exceções, outros tipos de moléculas, mas a estrutura geral é muito tal qual eles descreveram lá em 53 no artigo na Nature. O que fala, basicamente, esse modelo da dupla hélice de Watson e Crick? Então ele fala que o DNA é formado por duas cadeias polinucleotídicas complementares que se enovelam em uma dupla hélice de giro à direita. Então, vamos analisar de novo essa frase. Duas cadeias polinucleotídicas. Ok, duas cadeias quer dizer que são dois segmentos. Então, eu tenho duas fitas. Duas cadeias, duas fitas. Polinucleotídicas, formadas por um nucleotídeo ligado a um próximo nucleotídeo. Um nucleotídeo atrás do outro, como se fosse uma fila. Então, eu tenho duas fitas formadas por vários nucleotídeos. A gente já viu a estrutura dos nucleotídeos. E as fitas são complementares. Isso quer dizer que uma fita se liga na outra fita. Complementar. E elas se enovelam, então se enrolam uma sobre a outra, em uma dupla hélice de giro à direita. Ok? Cada volta dessa hélice que a gente observa aqui, então cada volta que essa hélice dá, ok? Tem 10,5 nucleotídeos. Então cada volta completa, ó, que seria basicamente isso é uma volta completa, tem 10,5 nucleotídeos. E um fator que é muito importante para ajudar a manter a estrutura dessa dupla hélice é a presença de bases nitrogenadas no seu interior. Então, aquelas bases nitrogenadas nos nucleotídeos, elas ficam voltadas para o interior. E elas se pareiam nas proporções preditas por Chargaff.
Então, sempre onde eu tenho uma adenina, eu vou ter uma timina se pareando, formando duas ligações. Sempre onde eu tenho uma citosina, eu vou ter uma guanina se pareando com 3 ligações químicas. Ok? Aqui a gente vê um pouco mais de detalhe dessa dupla hélice, né? Então eu vejo aqui à esquerda essas duas fitas, então que a gente falou que são duas cadeias polinucleotídicas, né? Então é uma estrutura em duas fitas. E essa parte da fita, ela é basicamente formada por um esqueleto, ou um arcabouço, formado pela união de um açúcar com um fosfato. Um açúcar com um fosfato. E para a parte central da molécula de DNA, aqui no meio, eu tenho as bases nitrogenadas voltadas. Se vocês olharem então a estrutura do nucleotídeo, a gente consegue observar aqui nessa figura, ó, nessa parte circulada, exatamente a estrutura do nucleotídeo. Eu tenho então, o que é o nucleotídeo? É formado por 3 componentes, lembram? Um açúcar, olha ele aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 e 5. Então esse açúcar, que no caso é uma desoxirribose, ligado no seu carbono 1 a uma base nitrogenada, no caso aqui é uma timina, e ligado no seu carbono 5 a um fosfato. Olhem o fosfato aqui. Esse fosfato que está no carbono 5, ele vai se ligar ao carbono 1 de outro nucleotídeo. Ok? Ao carbono 3 de outro nucleotídeo. Desculpem, galera. Ao carbono 3 de outro nucleotídeo. Então, sempre esse fosfato que está ligado ao carbono 5 de um nucleotídeo vai se ligar ao carbono 3 do próximo nucleotídeo. Sendo que sempre eu vou ter essa ligação 5, 3 linha. Mas, professor, como eu sei que é o carbono 3? Olhem aqui, ó. Eu sempre começo a contar onde eu tenho o grupo mais diferente. Então, aqui eu vou começar a contar sempre pela base nitrogenada. Então, aqui na base nitrogenada é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui embaixo de novo, ó. 1, 2, 3. Então, se ligou no carbono 3. 4, 5. No 5 eu tenho fosfato. Fosfato se liga ao carbono 3 do próximo nucleotídeo. E assim eu tenho um esqueleto. Isso daqui é basicamente a representação dessa fita azul, que é um esqueleto formado por alternâncias entre açúcar, no caso desoxirribose, e fosfato. Então é um esqueleto açúcar-fosfato. Na parte central eu tenho as bases nitrogenadas. Esse esqueleto açúcar-fosfato ele tem uma polaridade. Ele sempre acontece no sentido 5 para 3 linha. 5 para 3 linha, ok? Então, sempre sentido 5, 3 linha. Na extremidade 3 linha, eu sempre vou ter um OH, ok? Porque ele está ligado nesse carbono. Na extremidade 5 linha, eu sempre vou ter um fosfato. É por essa extremidade 3 linha que a minha fita vai crescer. Então, quando a gente for falar lá em replicação do DNA, eu sempre vou lembrar que esse 3' OH, ele está como se fosse assim uma mãozinha, querendo pegar o próximo nucleotídeo. Ok? Isso é a polaridade da fita. 5 para 3 linha. A gente vê que as fitas são complementares, porque olhem as duas fitas aqui. Onde eu tenho timina em uma, eu tenho adenina na outra. Então, T pareia com A. Onde eu tenho guanina numa fita, eu tenho citosina na outra. Então, G pareia com C. T sempre pareia formando 2 ligações. G sempre pareia formando 3 ligações com C. E as fitas são antiparalelas. Então, se aqui eu tenho a extremidade 5 linha, aqui eu vou ter a extremidade 3 linha. Tá vendo? Que elas estão invertidas. Olhem para os nucleotídeos que vocês vão ver que eles estão em posições diferentes. Então, aqui esse oxigênio está sempre para cima. Aqui ele está sempre para baixo. Olha, as fitas são antiparalelas. Enquanto uma vai do sentido 5 para 3 linha, outra vai do sentido 3 para 5 linha. A gente tem, então, como já disse para vocês, duas cadeias ou filamentos de nucleotídeos dispostos lado a lado, de modo complementar, com polaridade inversa. Okay? Então, eu observo aqui de novo, ó. Açúcar, desoxirribose, carbono 5 eu tenho um fosfato, no carbono 1 ligado à base nitrogenada. Nesse carbono 3, eu vou ter um OH, então, que vai estar ligado ao próximo fosfato. Esse fosfato pertence ao nucleotídeo de baixo. E tenho, novamente, nucleotídeo, que vai ter, então, esse fosfato ligado no seu carbono 5'. No carbono 3' eu tenho um OH,
No carbono 1' eu vou ter a base nitrogenada. Ok? E aqui eu tenho a outra fita com polaridade inversa. Lembram que é uma ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio ela ocorre entre um oxigênio e um hidrogênio ligado a um outro átomo muito eletronegativo, geralmente um nitrogênio. Pode ser mesmo um outro oxigênio. E aí eu observo então esse hidrogênio interagindo com esse oxigênio, formando o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Okay? Então sempre ela acontece entre dois átomos muito eletronegativos, como por exemplo nitrogênio e oxigênio, e um hidrogênio no meio deles. Precisa, galera, que vocês olhem para essas figuras e consigam entender. Então se esforcem, coloquem um tempo aí para tentar analisar essas figuras e entender elas. Eu garanto para vocês que se vocês pegarem essa aula, identificarem bem, estudarem bem, vocês vão conseguir muito bem na nossa atividade avaliativa, ok? Então, os dois filamentos aqui que compõem o DNA, aqui a fita foi esticada, né? Ela não está em dupla hélice para ficar mais fácil para a gente observar. Mas eu consigo sempre ver o açúcar em cinza, ligado a um fosfato em laranja e as bases nitrogenadas coloridas na parte central. As duas fitas são unidas por ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio são ligações que individualmente são fracas. Por exemplo, são muito mais fracas que uma ligação covalente, que uma ligação fosfodiéster. Essa ligação entre os nucleotídeos é chamada de ligação fosfodiéster. Só que as ligações de hidrogênio são múltiplas, então elas dão bastante estabilidade para a fita. Ok? Esse pareamento sempre vai acontecer obedecendo o que a gente chama de complementariedade de bases. O que é complementariedade de base? Sempre uma base pequena, no caso do tipo pirimidina, vai parear com uma purina. Por exemplo, a timina vai parear sempre com a adenina. A citosina pareia sempre com a guanina. Então, sempre uma pequena com uma maiorzinha. Isso faz com que a fita mantenha o mesmo tamanho, porque sempre uma pirimidina pareia com uma purina. Então, quais são as ligações químicas que existem no DNA? Isso é uma pergunta legal também, hein, galera? A gente tem ligações covalentes no DNA. As ligações covalentes são aquelas que acontecem entre dois átomos que compartilham elétrons. As ligações covalentes, um exemplo, já acontecem em várias partes do DNA, mas o exemplo mais importante que a gente pode citar é a ligação fosfodiéster, que é essa ligação que envolve esse fosfato entre dois açúcares, né? Que é basicamente a ligação que une os nucleotídeos. Essa ligação aqui, ó. Essa ligação aqui é uma ligação fosfodiéster, ok? Que acontece com esse fosfato unindo dois nucleotídeos. É a ligação mais forte que ocorre no DNA. A gente tem outra ligação também interessante e forte também, são as ligações hidrofóbicas. As ligações hidrofóbicas elas acontecem devido ao empilhamento de bases. Então, as bases nitrogenadas, quando elas estão voltadas aqui para o meio, aqui para o meio, elas acabam se empilhando, formando como se fosse uma escada. E essa escada faz com que essa estrutura delas, que é altamente hidrofóbica, se pareie e fique lado a lado, como se elas formassem uma filinha indiana, galera. E isso faz com que elas formem um núcleo, um centro hidrofóbico. Tem essa interação hidrofóbica que é muito forte. E aí a gente tem as ligações de hidrogênio. A gente tem essa ligação de hidrogênio ocorrendo então entre um hidrogênio que está ligado a um átomo muito eletronegativo com um outro átomo, um segundo átomo também eletronegativo. Então é isso que mantém as duas fitas complementares unidas. Lembrando que entre citosina e guanina são 3 ligações de hidrogênio e entre a timina e adenina são apenas 2 ligações de hidrogênio. Olha aqui o que eu falei para vocês sobre o empilhamento de bases. Olha, aqui a gente tem em verde o esqueleto açúcar-fosfato e aqui as bases nitrogenadas. E a gente observa, então, essas bases nitrogenadas, que elas têm, então, parte dos seus componentes empilhados, sobrepondo, garantindo, então, um arranjo mais favorável. Ok? Como eu já disse para vocês, o pareamento de bases ele sempre acontece dessa maneira de baixo aqui, ó, obedecendo a complementariedade. E sempre uma purina,
que é essa estrutura maior, se pareia com uma pirimidina, que é uma menor. A purina pode ser uma adenina ou uma guanina, e a pirimidina é uma timina ou uma citosina. Observem aqui que é interessante como que as bases nitrogenadas no meio, elas se ligam entre si com as ligações de hidrogênio, mas elas formam realmente esse empilhamento. Parece uma escada de DNA, né, que forma essa interação hidrofóbica, esse núcleo hidrofóbico na parte central. Aqui, dupla hélice do DNA em rotação. Então a gente vê de novo, então, ao redor o esqueleto açúcar-fosfato, nas duas cadeias polinucleotídicas, que estão complementariamente pareadas em fitas antiparalelas, ok? Formando essa dupla hélice de giro à direita. Os nucleotídeos estão voltados para a porção central, né, as bases nitrogenadas dos nucleotídeos, e essas bases nitrogenadas elas estão se pareando de um modo complementar, sempre uma citosina com uma guanina, uma timina com uma adenina, de modo que eu tenho uma estabilidade na dupla hélice. Ocorre também o empilhamento das bases, então sempre o nucleotídeo, a base de um nucleotídeo. Ela está empilhada exatamente com a de cima, formando esse efeito de escada, que forma um cerne hidrofóbico, que deixa muito resistente essa dupla hélice. Aqui a gente tem então o que a gente chama de ligação fosfodiéster. Essa ligação fosfodiéster que eu já mostrei para vocês, ela acontece então entre um açúcar e o outro açúcar. Então, entre o carbono 3 de um açúcar e o carbono 5 do outro açúcar, através desse fosfato. Então, eu tenho um fosfodiéster. Éster é essa ligação que envolve um oxigênio e um outro carbono. Um oxigênio e um outro carbono. Ok? Então, uma ligação fosfodiéster é a ligação mais forte do DNA, é a mais difícil de se quebrar. Eu falo DNA, galera, mas basicamente essa é a estrutura que mantém uma cadeia polinucleotídica. Então, uma fita de RNA que é única, ela vai ter uma estrutura muito semelhante, ok? Então, eu também tenho aqui, ó, por exemplo, a gente olha aqui, eu tenho DNA e RNA. Se vocês tiverem que me apontar todas as diferenças dessas duas moléculas, o que seria? Primeiro, o DNA geralmente é uma fita dupla, então uma molécula que é uma molécula dupla, que forma uma dupla hélice, e o RNA é uma molécula de fita simples, que pode ter estruturas tridimensionais bem complexas. O açúcar do RNA é uma ribose, tem um OH aqui nesse grupo, enquanto o açúcar do DNA é uma desoxirribose. Cadê? Aqui, ó, uma desoxirribose, porque ele não tem o OH nesse carbono 2 do açúcar, ok? Não tem o oxigênio. Além disso, a gente observa a presença de timina no DNA, enquanto no RNA eu tenho uracila em vez de timina. E no RNA, usualmente, não ocorrem esses pareamentos arranjados e prontamente distribuídos que acontecem entre timina e adenina com 2 ligações de hidrogênio e entre citosina e guanina com 3 ligações. Embora o RNA possa ter pareamentos os mais diversos possíveis, mas eles são menos estáveis do que no DNA. A descoberta da estrutura do DNA rendeu o prêmio Nobel, que foi dividido entre James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins, lá em 62, Nobel de Medicina. A Rosalind Franklin havia morrido em 58, então não recebeu o Nobel. Contudo, ela também muitas vezes não recebe o reconhecimento, né? Então ele tem uma dificuldade toda de se reconhecer essas contribuições na ciência. E ela morreu de câncer de ovário, né? A gente não sabe se tem uma relação, mas o trabalho com difração de raio-x ele é extremamente perigoso. A pessoa está exposta a uma imensa quantidade de radiação se ela não tiver os cuidados adequados, o equipamento adequado. Então isso pode ter contribuído aí para o ocasionamento desse câncer. Aqui, galera, é só para mostrar para vocês que além do DNA clássico, que a gente chama de bDNA, que é o DNA de Watson e Crick, que é o DNA que está presente em todas as células, a gente tem estruturas as mais diversas que ocorrem em algumas situações muito específicas. Que a gente tem fitas de DNA um pouco mais largas, fitas de DNA com um arranjo à esquerda em vez de giro à direita,
E a gente vê que essas fitas, de modo geral, elas são muito menos estáveis do que o bDNA, que é o DNA clássico de Watson e Crick. Então a gente chama eles de aDNA e zDNA, que são fitas que são formadas, por exemplo, em situações laboratoriais, como por exemplo o aDNA, que é formado em situações de desidratação, ou o zDNA, que é formada muito raramente, mas em alguns procariotos e eucariotos muito basais, que é uma hélice com giro à esquerda, em vez de ter giro à direita. Vejam como que a estrutura fica comprometida, né? Outra questão interessante também é a presença de triplas hélices. Então, muitas vezes a gente pode ter o próprio DNA formando uma tripla hélice, que a gente chama de HDNA, quando eu tenho, por exemplo, uma extremidade livre no DNA formada por uma única fita, que ela adentra na fita e forma essa tripla hélice. E eu posso ter, por exemplo, uma outra molécula, como por exemplo um RNA, que se entremeia entre o DNA e consegue então fazer essa tripla hélice. Isso é muito comum em processos de regulação da expressão gênica. A gente vê aqui em verde esse RNA. A gente tem, por exemplo, na inativação do cromossomo X, que acontece, né, nas mulheres. Então, a gente tem geralmente a presença de um RNA que entra em um dos cromossomos X, dessa mulher que estão dobrados, né? E faz a inativação desse cromossomo X. E ele inativa formando essa estrutura muito semelhante a uma tripla hélice. A gente falou tanto de DNA, mas o DNA não é o único material genético das células, né? Alguns vírus apresentam também o RNA como material genético, ok? Então é muito comum observar esse RNA como material genético em determinados vírus, como por exemplo o vírus do mosaico do tabaco, o HIV, o HCV, que é o vírus causador da hepatite, são exemplos de vírus que apresentam RNA. A gente vai falar deles mais para frente em Biomol, porque eles têm uma enzima muito interessante que é a transcriptase reversa, que consegue produzir DNA a partir de RNA. Ela é bem interessante. E falando de RNA, então, o que a gente tem então de estrutura do RNA? Né? A gente já veio falando alguma coisa. Então, o RNA ele é também um ácido nucleico, formado então por cadeias de polinucleotídeos, né? Então ele tem vários nucleotídeos que são ditos de ribonucleotídeos, unidos linearmente em uma fita simples, ok? Eu posso ter um arranjo de fita dupla também em DNA, em RNA, quer dizer, mas é muito mais comum fita simples. O que eu tenho de diferenças importantes? A fita geralmente é simples no RNA. Ele pode adotar estruturas tridimensionais muito mais complexas e variadas do que no DNA. O açúcar do RNA é uma ribose. Como eu sei que é uma ribose? Porque aqui no carbono 2 eu tenho um OH, em vez de apenas um H, como eu tenho no DNA, que é uma desoxirribose. E eu tenho a base nitrogenada uracila no RNA, sendo que no DNA eu tenho apenas a timina. Né? Logicamente, guanina, citosina e adenina eu tenho nas duas, tanto no RNA quanto no DNA. Então, como a gente já falou, ela é unifilamentar, mais flexível e tem uma quantidade muito maior de arranjos tridimensionais. O açúcar é a ribose, existe a base pirimídica uracila em vez da timina que está presente no DNA. E uma coisa muito interessante é que o RNA pode catalisar reações biológicas. Ok? Então, se a gente observar, por exemplo, no próprio ribossomo ou na presença de alguns RNAs reguladores, eles exibem a função de ribosima. O que é uma ribosima? É uma molécula de RNA que exibe uma função catalítica. Isso, evolutivamente, foi muito importante. Então, ele consegue catalisar uma reação, consegue fazer a síntese de alguma outra molécula, realizar alguma reação química. Então, isso é o que a gente chama de ribosima. E o DNA não tem essa capacidade e alguns RNAs podem exibir. Por exemplo, no próprio processo de processamento do RNA mensageiro, o splicing, tem vários RNAs que atuam promovendo algumas reações químicas ali como função de ribosima. Aqui um pouquinho da diversidade estrutural, né? Então a gente tem esse esqueleto, açúcar-fosfatos também e as bases nitrogenadas, só que essas bases nitrogenadas elas podem se parear nas mais diversas estruturas. Então aqui a gente vê, por exemplo, olha, essas figuras aqui embaixo são formadas por uma única molécula de RNA, cada uma delas, tanto em A quanto em B.
Só que essa molécula de RNA ela tem pareamentos intracadeia. Então, entre segmentos diferentes da cadeia ocorre o pareamento, formando essas estruturas tridimensionais muito complexas e muito elaboradas. O RNA ele é extremamente importante no processo de expressão gênica. Então, é o RNA que vai estar atuando ali como um intermediário entre o DNA e as proteínas, né? Então, a gente vai estudar isso em detalhes, né, ainda no próximo bimestre, mas a transcrição, por exemplo, ela acontece de DNA para RNA e a tradução de RNA para proteínas. Esse RNA formado aqui, ele pode ser um RNA já funcional ou um RNA mensageiro, que vai ser traduzido em proteínas. E ele é, então, um mensageiro muito importante dessa informação. A gente tem basicamente dois grandes tipos de RNA. Os ditos RNAs informacionais, né, que são os RNAs mensageiros, que eles são efêmeros e eles vão então gerar informação, né, para produzir uma proteína. Quem que vai ser ativa no processo final de expressão gênica é a proteína. E temos os RNAs funcionais. Os RNAs funcionais, o produto final dos genes é o próprio RNA. Então, o próprio RNA ele vai atuar. Quem que é um RNA funcional? Bom, o RNA transportador é um RNA funcional. O RNA ribossômico é um RNA funcional. Os RNAs reguladores são funcionais. Então, esses RNAs não são traduzidos. Ok? O único RNA traduzido é RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro carrega a sequência que codifica os aminoácidos que constituirão o polipeptídeo. Então, ele é extremamente importante porque ele é formado no processo de transcrição e ele vai ser usado como base no processo de tradução. A gente vai falar de transcrição e tradução, galera, lá para frente. Vocês já viram, mas a gente vai falar de novo. Quem que é RNA funcional, então, que eu falei para vocês? O RNA ribossômico é um exemplo de RNA funcional. Ele é responsável pela síntese de polipeptídeos. O RNA ribossômico ele se associa com proteínas específicas, ok? Que vão formar, então, o ribossomo. Okay? Então, o RNA ribossômico é formado por proteínas específicas que vai se unir a proteínas específicas que vão formar o ribossomo. Ok? Esses ribossomos, então, eles estão presentes tanto em células procarióticas quanto eucarióticas, e eles vão ter importante função aí na tradução, né, na produção de proteínas. Ok, galera? O slide aqui ficou um pouco confuso, eu vou até corrigir antes de mandar para vocês. Ele acaba aqui associando com as funções do ribossomo, né? Então, o ribossomo é responsável pela síntese de polipeptídeos e o ribossomo é formado por RNA ribossômico e proteínas. Ok? E temos um outro cara aí que é o RNA transportador. Então, o RNA transportador ele tem essa estrutura que parece um trevo. Ok? Nesse trevo, ele consegue, em uma das suas extremidades, se ligar a um aminoácido, aqui em cima em verde, no caso uma fenilalanina, e na outra extremidade ele exibe o que a gente chama de anticódon, que é uma tríade de nucleotídeos específica que vai se ligar ao códon, que está presente no RNA mensageiro, determinar a inclusão de um aminoácido específico. Ok? Lá no processo de tradução. Vocês já viram, a gente vai rever de novo. E aqui do RNA ribossômico que eu já falei para vocês, ó, que se associa então com esses em verdinho aqui, que são as diversas proteínas, formando as subunidades do ribossomo. E são esses componentes associados de proteínas e RNA ribossômico que vão então exibir essa função catalítica do ribossomo. Galera, basicamente era isso, ok? Então, espero que tenha dado uma ideia boa para vocês do que que a gente vai ter na nossa atividade avaliativa. Eu sei que é uma quantidade grande, né, de conteúdo para a gente falar em uma aula só, mas é porque eu queria já trazer tudo junto para vocês para ficar um pouco mais fácil para vocês estudarem, ok? E lembrem que eu vou colocar o livro também para vocês, tá? Alguns materiais de leitura e vou disponibilizar o capítulo para vocês lerem. E lembrem que a nossa atividade avaliativa então é no dia 15/6 e vai ser no formato de um questionário lá no Moodle, tá? Então uma prova remota. Estou disponível para qualquer dúvida e para o dia que vocês quiserem fazer uma live, alguma coisa para tirar uma dúvida, é só me avisarem. Ok? Obrigado, galera. Valeu!